Não está nada bom o tempo. Hoje parece que não vou conseguir ir à montanha. E então vou aproveitar para relembrar algumas das regras que nós não nos devemos esquecer. E esta é a primeira. Confirma sempre o tempo. Como vocês sabem, na montanha, às vezes, o tempo tanto está sol, como de repente fica chuva. É muito importante estudar o tempo antes sequer de sair de casa, para não ter imprevistos. Porque, por exemplo, se eu quisesse ir agora para a montanha, o que é que isto ia dar? Ia dar que eu ia chegar ao local e ia ser complicado fazer o trilho que eu tinha definido. Isto leva-nos a um segundo ponto. Planeia bem o percurso. Planear é uma parte extremamente importante para que as coisas corram bem. Arranja um mapa, ou mesmo no teu telefone, existem N de aplicações que tu podes descarregar com o GPS offline. Eu neste momento estou a utilizar uma aplicação, chama-se Organic Maps, existe tanto para Android como iPhone e tu podes usar gratuitamente sem qualquer tipo de anúncio. O que eu normalmente costumo fazer, e este é outro ponto muito importante, que é, normalmente a gente ao planear para onde queremos ir, pesquisamos na internet a zona, comentários de outras pessoas, para saber o estado do trilho, se é muito difícil as subidas, as descidas e o tempo que demora. E o que eu faço normalmente é encontrar um ficheiro que chama-se o GPX. Isto é uma coisa muito simples, se vocês quiserem que eu explique de outra maneira, escrevam nos comentários que eu explico. Ponto número 3. Este também é bastante importante, que é assim, digam sempre a alguém, como é o meu caso, que gosto de andar sozinho, às vezes. Ultimamente tem ido a minha esposa, tem ido comigo, tem-me acompanhado nestes caminhos, mas é essencial dizer para onde é que nós vamos. Às vezes encontramos em zonas que não temos rede e não temos outra forma de comunicar com o exterior. Por exemplo, podemos enganar-nos no caminho, ficamos sem comunicações, porque acontece muitas das vezes, encontramos em zonas que não é possível contactar, nem encontras ninguém no trilho, ou aleijaste. Portanto, qualquer tipo de situação possível que possa acontecer, é muito mais fácil comunicar com as autoridades e tentarem-te encontrar. Não te esqueças disto. Ponto número 4. Levar o que é necessário. O que é que eu quero dizer com isto? Como já planeaste por onde queres ir, já tens mais ou menos a noção do tempo que vais andar fora, portanto, telemóvel com bateria, powerbank se for necessário, dependendo do tempo que vais andar fora, a comida, quantas refeições vais ter que fazer, quantidade de água também, porque se tiver muito calor ou muito frio, pode influenciar a quantidade de água que tu vais necessitar, uma mochila e uma coisa que eu ultimamente tenho andado a carregar, que é um pequeno banco. O que é que este banquinho faz? Ajuda-me, se eu tiver tudo molhado, eu sento-me em cima do banquinho. Não é muito pesado, ele tem 490 gramas, portanto eu prefiro às vezes levar um pouquinho a mais do que necessitar na trilha e não ter. E chegamos ao ponto número 5. E este ponto é: caminha ao teu ritmo. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é: tens que te conhecer a nível mental e fisicamente para saber aquilo que podes e não podes fazer. Tu não vais competir em nenhuma prova de trail, a não ser que tu te inscrevas mesmo para o caso. Se tu vais fazer uma caminhada, tens que contar com as tuas limitações. Se alguém quer andar mais rápido, deixa alguém andar mais rápido. Se tu não aguentares, paras, respiras, escutas, olhas, aprecias a natureza. E depois do ponto número 5, tens o ponto número 6, que é comidinha e bebida. Mantém-te hidratado antes de sentir sede e come mesmo antes de ter fome, que é para não teres falta de energia. Se tu tiveres, podes aproveitar aquele momento que tu estavas a caminhar e cansaste um bocadinho, paraste, descansas, aprecias a natureza, a paisagem e aproveitas, tiras um snackzinho da tua mochila, aproveitas para comer um snackzinho. Pegas na tua bebidinha, a tua aguinha, bebes a tua aguinha e depois retomas assim, lentamente,
o teu caminho. E assim chegamos ao ponto número 7. Atenção ao terreno. O que é que isto significa? Que tu, quando vais para uma trilha, tens pedras soltas, raízes, lama e N de outras coisas que te podem... Tens até pequenas cobrasitas que podem te assustar. E tu, se mandares uma queda naquele momento, vai mudar tudo e não vais gostar. Portanto, atenção ao calçado que tu levas, ao teu vestuário. E outra coisa que eu costumo levar ultimamente comigo são estes stickzinhos. Estes stickzinhos são dos mais baratos que se pode encontrar, mas servem para o caso. Eu inicialmente andava com pau, só que ao final de algum tempo andar com o pau custa um bocadinho. Isto não, isto é mais leve, podes encolher ou esticar, portanto, e se houver algum animal que venha virado a ti, convém sempre que tenhas qualquer coisa na mão, não é? Chegamos ao ponto número 8, que é respeita a natureza. Quando eu disse que vem um animal que tu vais atacar, tu não vais atacar qualquer tipo de animal, como é óbvio, não é? É só mesmo em legítima defesa e se for mesmo necessário. Assim como encontras muitos animais domésticos nos trilhos, mas também encontras animais selvagens. E os animais selvagens, uns estão mais adaptados a ver pessoas, outros nem por isso. Portanto, sempre que possível, evita confusão. 9. Saber quando voltar para trás. Na montanha, nós estamos aqui na zona mais alta e queremos andar para aí em linha reta, nós calculamos mais ou menos, são 100 metros. Por aqui é mais fácil do que fazer 500 por acolá. Então decidimos ir por aqui, 100 metros. Chama lá abaixo e pimba, não dá para continuar. E olhas para cima e dizes assim, epá, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Mas a gente às vezes começa ali a sapar um bocadinho, dar um bocadinho mais mais rápido e não nos apercebemos aquilo que estamos a deixar para trás. Portanto, é muito importante pensar bem e saber quando tens que voltar. Nesta lista de regras a cumprir, chegou a melhor de todas elas, que é a número 10, desfrutar o caminho. Como eu costumo dizer, quando eu vou para a montanha, aquilo é um anti-stress. A própria caminhada que tu fazes lá, no meio da natureza, os passarinhos, o vento, o barulho nas pedras, aquela vegetação, é fantástico. E então aquilo é ir, apreciar ao máximo possível e então sim voltar depois mais relaxado. Eu adoro isto e acredito que se vocês ficaram até ao final deste vídeo também são como eu, também são apreciadores da natureza e também gostam de fazer caminhadas dentro dela mesmo. Portanto, sem mais nada a acrescentar, até uma próxima. Fui!